Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa muito importante e muitas vezes negligenciada. Vamos falar um pouquinho sobre generosidade. Generosidade é um atributo do Espírito, é uma sementinha com a qual todos nós já trazemos ao nascimento. E é dever nosso fazer essa semente germinar e se transformar numa árvore frondosa ao longo das nossas vidas. O grande problema é que muita gente confunde a ideia de generosidade com a ideia de amor, por exemplo. Um exemplo disso é o que aconteceu comigo até há muito pouco tempo. Quando as minhas filhas eram pequenas, eram crianças, eu fazia tudo por elas. E as pessoas comentavam comigo: nossa, como você é generoso com as meninas, quando se trata das suas filhas, você é outra pessoa. Não é bem isso, porque, na verdade, quando se trata das minhas filhas, da minha esposa, dos meus entes mais próximos, não há generosidade alguma. O que há ali é amor. Amor genuíno. A questão é que a gente confunde, muitas vezes, ser generoso com a capacidade de amar. Quando, na verdade, ser generoso é o oposto disso. Generosidade é quando você consegue tratar alguém como se amasse aquela pessoa, sem mesmo amar aquela pessoa. É quando você consegue tratar a pessoa como se você a amasse, mesmo sendo essa pessoa uma pessoa qualquer, uma genérica, uma pessoa que você sequer sabe o nome. Um bom exemplo disso é a parábola do bom samaritano. Essa parábola Jesus conta em resposta a uma provocação que ele recebeu de um doutor da lei. Nessa história, Jesus nos conta que um viajante é atacado numa estrada. Ele é assaltado e brutalmente espancado. Fica ali caído, muito ferido e sem nada. Os assaltantes levaram tudo que ele tinha. Nesse momento passa por ele um sacerdote, alguém da mais alta hierarquia dentre o povo judeu. Esse sacerdote, então, passa e não dá a menor importância para aquele homem caído. Em seguida, passa por ele também um levita. Dentro da hierarquia judaica, o levita seria a segunda pessoa em ordem de importância. Esse levita também não dá a menor importância para aquele homem ferido no chão. Passa por ele e vai embora. Por último, passa por ele um samaritano. Os samaritanos são os judeus que habitam a região da Samaria, pessoas mal vistas pelos demais judeus e consideradas, inclusive, cidadãos de segunda classe. O samaritano, então, se compadece daquele homem que estava ali ferido no chão, o recolhe, leva ele até uma hospedaria, cuida dos seus ferimentos. Ao ir embora, ele avisa ao dono da hospedaria que continuasse cuidando daquele homem e, no retorno, se houvesse necessidade de pagar alguma outra despesa necessária, ele o faria. Jesus então responde àquele doutor da lei que o havia provocado. Quem desses três seria o próximo daquele que estava ferido na estrada? O doutor da lei não teve como não responder que foi o samaritano. E Jesus então responde a ele: vá então e faz o mesmo. Se você quiser ter Deus com você, se você quiser ter o reino dos céus habitando em você, faça o mesmo. Seja generoso. Trate os outros que você nem conhece como se você os amasse, sem a necessidade de estar amando efetivamente. Isso é generosidade. Tem uma história muito interessante sobre essa passagem. O pai da inteligência emocional, o psicólogo americano Daniel Goleman, ele, numa palestra do TED, relata uma experiência que aconteceu no Seminário Teológico de Princeton, na Inglaterra, em que a passagem do bom samaritano foi utilizada como exemplo de como a gente pode ou não praticar a generosidade. Daniel Goleman conta que nesse seminário os estudantes foram provocados a preparar um sermão a respeito da parábola do bom samaritano. Eles tinham que estudar a parábola, preparar o seu sermão e apresentar esse sermão para uma banca examinadora. No entanto, eles tinham que fazer isso num prédio e a apresentação ocorreria num outro prédio. E entre os dois prédios havia um pátio. Nesse pátio, os organizadores desse experimento contrataram um ator
para se passar por uma pessoa que estava passando por dores, que estava ali caída no chão, requerendo algum cuidado, né, tendo alguma necessidade de socorro. Os estudantes, então, um a um, foram terminando as suas preparações, as suas exposições, e foram encaminhados individualmente para o prédio onde eles deveriam apresentar o seu sermão. E, obrigatoriamente, para chegar no outro prédio, eles teriam que passar por aquele rapaz que estava ali fingindo passar por alguma necessidade. E a pergunta que Daniel Goleman faz nessa palestra é: vocês sabem quantos pararam para socorrer aquele rapaz que estava ali fingindo passar por alguma necessidade? Ninguém. Nenhum dos estudantes. Depois de terem preparado o sermão a respeito da passagem do bom samaritano, parou para socorrer aquele rapaz. Por quê? Bom, porque as nossas necessidades acabam muitas vezes vindo antes das necessidades dos outros. Quando eu tenho que abrir mão de alguma coisa em prol do outro, muitas vezes eu passo por cima da necessidade do outro, porque eu não quero deixar de fazer aquilo que é importante para mim. Generosidade é algo que, por exemplo, Chico Xavier nos mostrou em várias e várias e várias oportunidades ao longo de sua vida. Numa dessas oportunidades, que é relatada inclusive num livro muito interessante chamado Lindos Casos de Chico Xavier, é relatado ali a história de um rapaz chamado José Maria. José Maria, ele era uma espécie de ajudante do Chico. Ele coordenava a entrada das pessoas no centro, ele organizava a fila, ele organizava as pessoas ali nos lugares adequados para que elas pudessem se sentar, a depender de que tipo de coisa que eles vieram buscar ali no centro, se era uma psicografia, se era um tratamento médico, o que quer que seja. Zé Maria era uma espécie de assistente do Chico, acompanhava ele quando ele chegava no centro, acompanhava ele quando ele ia embora do centro. Ele dava todo esse apoio logístico. Numa oportunidade, uma senhora que estava ali no centro interrompe o Chico diversas vezes ao longo de sua palestra. Chico, então, ouve aquela senhora, que se dizia conhecedora da doutrina de Kardec, e fazia observações muitas vezes muito superficiais. Chico acolhia a todas essas intervenções dessa mulher. Tratava ela com total respeito e paciência. Aquilo foi deixando o Zé Maria muito irritado. Ele não via a hora daquela mulher parar de falar, não via a hora de tirar ela dali do centro. Tão irritado que ele, em determinado momento, precisou sair do centro e ir lá para a rua tomar um ar. Estava a ponto de explodir com o comportamento daquela senhora. Passado o tempo, aquela senhora parou de fazer as suas intervenções, o trabalho transcorreu normalmente. Ao final dos trabalhos, isso já lá pelas 2 horas da madrugada, ao ir embora do centro, uma outra senhora, com o seu filhinho pequeno, estava aguardando o Chico na entrada do centro. E ela pedia então para que o Chico tirasse uma foto com o seu filho. Zé Maria, ao ver aquele pedido, sabia que o Chico ia atender, como sempre atendia a todos. Ele então pensou: eu vou pegar a criança no colo, vou ficar atrás do Chico, vou ficar segurando ela, essa mãe tira a foto, eles vão embora felizes e a gente também vai embora depois desse dia longo de trabalho. Quando Zé Maria estava prestes a se abaixar para pegar a criança no colo, Chico segurou ele pelo braço e disse para ele o seguinte: pois é, Zé Maria, quando a gente tem um amigo que não está à altura da gente, não podemos desejar que ele suba até onde nós estamos. A gente é que tem que descer até onde ele se encontra. Zé Maria, então, percebe claramente por que o Chico atendeu aquela senhora que interrompia ele durante a palestra pacientemente. Todos nós, por um ato de generosidade, temos que reconhecer que todas as pessoas têm o direito de ser como são. Todas as pessoas têm o seu sagrado direito de escolher, de praticar o seu livre-arbítrio. E a partir das suas escolhas, decidirem a vida que querem ter, decidirem as experiências que vão levar adiante nas suas vidas. Ser generoso faz com que você consiga superar esse seu traço de orgulho, esse seu traço de egoísmo,
e colocar a necessidade do outro em primazia. Isso faz com que você consiga reconhecer com muito mais facilidade que os outros têm demandas e que essas demandas são genuínas. Podem até, muitas vezes, não parecer fazer muito sentido para nós, mas elas são genuínas, porque nós não podemos esquecer nunca que as pessoas têm a sua história de vida, têm as suas referências, têm as suas crenças, têm os seus familiares, têm uma experiência toda singular e própria de cada uma delas. Talvez aquilo que você entenda que é errado no outro, você não entenderia se tivesse vivido a vida do outro. É importante que a gente reconheça isso, para que a gente possa, de fato, fazer germinar essa sementinha que está, como eu disse, é atributo do espírito de cada um de nós. E fazer germinar essa sementinha é uma das nossas missões aqui nessa realidade material. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.